Bom dia, acabei de chegar ao estúdio. Vou desde já dizer que não sei bem como é que eu vou editar este vídeo. Acho que me vai dar um bocadinho de trabalho e já devem ter reparado. Estou a falar em português, acabei de chegar, acabei de montar a câmera e sentar-me, porque senão eu sei que eu não ia fazer este vídeo, se não fosse assim. Vamos lá. Para muita gente. Ai meu Deus, não quero começar já a chorar. Para muita gente, se calhar isto vai ser uma novidade. Provavelmente, para outros não, mas eu esta noite não dormi nada. Dormi, mas não dormi, porque pela primeira vez em algumas semanas eu voltei a sonhar com o meu pai. Faz hoje 1 mês e 4 dias que o meu pai morreu. Hello? Já não chorava há uns dias. Eu não sabia que isto ia acontecer já. Agora vocês já me sabem, sabe porque é que eu estou a fazer este vídeo, né? Eu estou a fazer este vídeo porque eu acho que, por um lado, faz sentido. Eu não sei bem o que é que eu quero dizer. Eu quero dizer tanta coisa e nada ao mesmo tempo. Eu tenho a certeza que se vocês, talvez não neste canal, eu vou publicar este vídeo no canal dos livros, não no outro, mas eu tenho um canal, foi o meu primeiro canal, que é maioritariamente tatuagens, em que, se vocês forem ver os vídeos, na maior parte deles deve estar lá um like do meu pai. Este vídeo eu estou a fazer porquê? Porque eu já pensei fazer, já pensei não fazer, já pensei muitas coisas. Mas hoje à noite eu tive um sonho com ele, já não sonhava com ele há muito tempo. Isto não tem nada a ver com o sonho, mas não dormi nada a seguir. E tenho estado a pensar nisto porque eu acho que ele merece. Isto para dizer o quê? Que ao longo do canal ele tem sido das pessoas, ele foi ele foi das pessoas mais ativas. E quando eu digo mais ativas, não é que. Tipo, isto é uma inner joke, digamos assim, mas tipo, ele estava sempre a dar likes e os meus pais, eu vivo em Alemanha, os meus pais vivem em Portugal, mas houve 2 anos que eles viveram aqui, até 2024, mas eles foram em 2025, em janeiro, embora. Mas eles viveram comigo 2 anos e agora não é que eu posso dizer que eu tenho só memórias do meu pai em Portugal. Eu tenho memórias do meu pai, muitas, obviamente. Eu vim para a Alemanha com 25, fiz agora 38. Mas agora eu também tenho lembranças com ele aqui, o que ainda me dificulta mais o processo de luto. Agora vocês perguntam, isso é mau? Não, porque eu sou masoquista. Quem me conhece sabe nesse aspecto que eu fui muito masoquista nestes últimos tempos que ele ainda estava aqui. Mas eu tenho recordações dele, de eu chegar a casa, cá já, né? Porque o canal do YouTube foi feito só aqui. Ele estar na sala e eu olhar para ele e dizer: eu publiquei um vídeo hoje. E ele dizer-me: eu sei, já vi, já pus um like. Eu juro que não sabia que me ia gostar tanto. Pensava que ia ser um bocadinho melhor. Pronto. Isto para dizer o quê? Que eu acho que eu gostava, eu sei que é o YouTube, mas eu gostava de pôr este vídeo e como eu sou masoquista, eu vou querer olhar para este vídeo daqui a uns anos e lembrar-me, como é que eu ia explicar isto? E lembrar destas memórias como eu lembro agora, porque eu sei que o tempo cura muita coisa, mas não cura tudo. Mas também sei que algumas coisas passam, mas eu não quero. É o meu lado masoquista. Ai pai, eu peço desculpa se eu passar a maior parte do vídeo assim, mas eu queria mesmo fazer agora, se eu não vou fazer. O meu pai morreu a 2 de fevereiro de 2026. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, porque o meu pai, fazendo as contas, estava a viver um quinto cancro. E desta vez não havia nada que eles pudessem fazer. Eu também queria fazer este vídeo porque, apesar do meu pai ter sido sempre uma pessoa, eu estou a tentar falar do passado, porque parece que às vezes ainda ponhas, parece não, às vezes ainda ponhas as frases no presente. Porque a verdade é que ainda não tenho na minha cabeça que ele não está cá. Mas eu acho que ele merece este vídeo porque ele esteve sempre aqui para mim no percurso do YouTube. E não é só no YouTube. Eu imagino tudo o que tem a ver com câmaras. Eu dancei durante muitos anos, fazia shows com um grupo de dança e o meu pai, para além de nos dar boleia, ele filmava os shows porque ele gostava de gravar, ele gostava de fazer essas coisas. O meu pai nunca foi muito para a frente em termos tecnológicos, digamos assim, mas em relação a filmar o meu nascimento, aquelas coisas do tempo ainda das cassetes. Os meus pais tinham cassetes comigo no hospital, quando eu nasci e tudo mais. E quando havia, na altura, quando ia muita gente lá à casa, ou almoçar, ou fosse o que fosse, ele gostava de mostrar. Muitas das vezes mostrava-se essas cassetes, né? Como a gente bem sabe. E cada vez que eu tinha um show de dança ou assim, ele era a pessoa por trás da câmara, a gravar o momento, a eternizar o momento, vá. E eu sempre gostei muito de vídeo e destas coisas e acho que se nota. Obviamente que o canal do YouTube começou por causa do estúdio, mas eu sempre quis ter um, porque a minha mente criativa não me deixa parar só a fazer uma coisa, tenho que fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo. Mas quando eu cresci e comecei a ter o meu canal no YouTube e não sei o quê, e ele veio para cá, ficou um bocadinho mais inner joke, tipo a piada da cena do YouTube e de eu obrigar a dar os likes e não falhar e tens que ir ver os meus vídeos.
Tanto que chegou a esse ponto que eu brincava com ele e dizia: Olha, hoje eu pus um vídeo quando chegava à casa do trabalho. Ele já vi, já pus um like. E depois eu fazia ouvir os vídeos outra vez e ele às vezes até me dizia coisas que eu disse no vídeo para eu saber que ele viu. Era tudo na brincadeira, obviamente. E ele ajudou-me a pôr as LEDs que estão aí, que era o que eu estava a dizer. Eu agora não posso dizer que tenho só estas lembranças dele em Portugal. Tenho aqui também. Quantas e quantas vezes é que ele não veio a pé de casa, aqui, até ao meu estúdio. E ele ficava aqui a descansar um bocadinho e a falar e às vezes não ficava um bocadinho. Ficava um bocadão e ficávamos aqui a falar. Ele ficava ali a descansar no sofá. Era o que eu estava a dizer, as LEDs que estão aí, que eram para o meu canal no YouTube, que a gente depois viu que não serviam para nada, porque não dão muita luz, mas ficam a fazer decoração no estúdio. Foi ele que montou, que ele fez questão de montar, porque ele tinha muita paciência para muita coisa. Para trabalhos manuais e tudo mais. Inclusive ele fez, vou pôr aqui uma foto ou um vídeo se eu encontrar, entretanto, foi ele que fez isto, porque em dezembro de 2024, dezembro, acho que foi dezembro, foi dezembro, janeiro, eu arranjei-lhe isto para ele fazer, porque eu tive uma altura que fazia pintura de diamantes e adorava. Acabei por ficar viciada e achei que ele até fosse gostar de fazer isso também, mas ele por acaso nisso, ainda me estou a lembrar dele em pé, ao lado da minha mesa, com as mãos atrás das costas a olhar, a ver-me fazer os diamantes e a fazer assim. Mas ele por acaso para isso não teve paciência, não foi uma coisa que o agarrou. Mas eu tive uma sensação, falei com a minha mãe até, que ele ia gostar de fazer isto, por isso levei para casa e ele fez em dezembro antes de ir embora e está lá na minha estante dos meus livros e vai ficar lá para sempre. É uma pequena livraria com um gato, para quem não sabe eu tenho gatos e adoro gatos. É uma lembrança dele, isto são coisas de miniatura que dá muito trabalho, é preciso ter uma precisão e ele fez isso em dezembro, janeiro, ainda, depois de ter sobrevivido a um cancro no cérebro. Porque a história do meu pai, com essa estúpida doença, não começou ontem, forma de falar, começou, se bem me lembro, em 2011, 2012, porque a verdade é que se há coisa que eu quero que este vídeo sirva para eu dizer que eu entendo se estás a passar por isto, porque quando o meu tio morreu, quando a minha avó morreu, para mim já foi difícil, se bem que foi mais pelo meu tio, porque o meu tio era mais novo. A minha avó sempre foi muito ligada à minha avó, mas foi uma questão de velhice, foi uma consequência de uma queda, a gente já sabe como é que isso é. Custou-me, mas é diferente. Mas eu já achava que isso era complicado, ou melhor, que essa fase tinha sido complicada e que doeu muito, mas não se compara a isto. É um luto muito estranho, porque é assim, altos e baixos. Há dias que eu estou bem, há dias que eu estou mal, pois há dias que eu acordo bem e fico mal. Pois há dias que eu acordo mal e fico bem, porque, como eu já vai dizer, a história dele começou mais cedo, em 2011, 2012. Foi quando ele teve o primeiro diagnóstico de cancro. Eu não sei os termos técnicos neste momento, sinceramente, mas foi no reto. Ele teve que ser operado e teve que se adaptar a usar o saco, coisa que ele mais tarde tirou. Mas entretanto, o meu pai viveu uns anos bons, conheceu o meu filho, obviamente. Aliás, até tenho um vídeo no YouTube de umas férias em Portugal, na altura de dezembro, que a gente nunca foi. Foi o primeiro Natal, o único Natal passámos lá porque queríamos que o meu filho experienciasse pelo menos uma vez ir no Natal com a família toda e foi muito fixe. Cansativo, mas muito fixe. E passámos os anos do meu pai com ele, tanto que felizmente é por isto que eu gosto também de fazer isto, porque eu tenho um vídeo no YouTube hoje em dia com o meu filho nos braços do meu pai nos anos dele em Portugal e o Natal do meu filho em Portugal. Tenho isso tudo, posso ver as vezes que eu quiser, onde o meu pai está vestido de Pai Natal. É por isso que eu faço isto. A questão é, passado uns anos, em 2022, que o meu pai ficou doente novamente, foi quando eles vieram para cá, os meus pais. Apareceu nos pulmões. Isto, eu estou-vos a contar isto para mim e para vocês saberem o quanto é que ele foi forte, porque um mês depois de ser visto aqui, ele estava bom outra vez, com meio pulmão, um dos pulmões a meio, mas ele sobreviveu. Fomos para a piscina, ele andava de bicicleta na rua, teve que aprender a respirar novamente com uma bomba, só para os pulmões se adaptarem à quantidade de pulmões que ele tinha, não é? Mas ele fazia tudo. E depois, meses antes dos meus pais já terem a viagem marcada para voltarem, porque eles estavam mais felizes em Portugal, e não tem problema nenhum. É normal, quando a pessoa passa a vida toda em Portugal, num sítio, é difícil adaptar. E ele estava muito contente por voltar para Portugal. E naquele tempo de espera, ele fez a tal casinha, loja de livros. Só que antes disso, ele foi diagnosticado novamente com cancro no cérebro. A doença só por si já é má. No cérebro é horrível. Porque a gente começou a ver que algumas coisas não faziam sentido. A minha mãe mais, né? Estava o dia todo com ele também, que algumas coisas não faziam sentido. O meu pai sempre dormiu muito, tinha facilidade de adormecer, mas naquela altura estava um bocadinho demais e ele queixava-se muito de dores de cabeça. Até que eu fui aqui ao médico com ele, setembro, outubro, não me recordo bem, está-se um bocado blur, mas eu fui com ele ao médico e foi descoberto um tumor. Eu vi esse tumor no ecrã, não devia ter visto, eu acho, mas eu vi, juntamente com a enfermeira, ele tinha na cabeça, ainda assim, como ele diz e como eu vou dizer, ele teve Deus com ele. Ele sobreviveu, porque era operável, estava num sítio bom para tirar e ele sobreviveu. E ele conseguiu ainda ir a Portugal com a minha mãe, que a minha mãe teve que ir a Portugal em dezembro, ainda antes de ir embora. E nós não sabíamos se ele ia conseguir ir nessas
férias, não eram férias, mas para ele seriam. E ele foi. Ele recuperou e ele foi. Depois foi naquele pequeno tempo antes de, quando voltaram, até efetivamente a viagem de volta, que ele teve a fazer essa casinha e está no TikTok dele ainda. Eu a filmá-lo, ele a mostrar os livrinhos, ele a construir os livrinhos e as prateleiras, porque eu na altura até, quando ele estava mais triste, porque tinha saudades, começámos a fazer o TikTok dele e ele próprio fez vídeos sem eu lhe dizer nada. No início era eu que dizia, já filmaste isto, já filmaste aquilo, filma isto e filma aquilo. E ele esquecia-se, né? Não tinha muita paciência para isso. Mas ele depois lá filmou alguns vídeos na neve. E agora, como vêem, neva com mais intensidade. É mesmo vontade de passear. E filmou-se, inclusive, a falar para a câmara, que isso foi uma novidade para mim. Eu brinquei tanto com ele na altura. E ele a dizer, viste? Eu falei para a câmara no vídeo de hoje. Entretanto, foi a viagem dos meus pais. Eles estavam super contentes. O meu pai até fez um depoimento na igreja que eles frequentam sobre ele ter sobrevivido este tempo todo, a contar o testemunho dele. Mas depois, em março, mais coisa, menos coisa, voltou a aparecer no cérebro. Mais uma vez, ele sobreviveu, mas já não foi a mesma coisa, porque era o cérebro. E depois, em agosto, voltou a aparecer novamente no cérebro. E desta vez disseram que não podiam fazer nada. E foi assim que ele foi. Ele tinha feito aniversário em dezembro. A minha mente até parece que parou nos anos dele. 63, 64, 60, o que é que se importa agora? Era novo. Eu sinto que ele viveu tão pouco. Ele era tão calado. Eu sinto que ele devia ter falado mais. O que ele pensava, o que ele sentia. E eu sinceramente acho que tudo isso que ele retraiu dentro dele não ajudou. Mas ele era assim. Mas ele lutou. Ele lutou. Ele lutou até ao fim por ficar aqui. Eu acho que ele só foi quando ele se sentiu realmente descansado. Porque o cancro é uma... Mas quando a pessoa vai com ele no cérebro, eu sinto que é um bicho completamente diferente. Porque chega a uma altura em que, por muito que os médicos digam não podemos fazer nada, é uma questão de tempo, não é um sítio onde a pessoa consiga estar até ao último minuto a falar contigo, a conseguir ver-te, que nós conseguimos ter noção como é que a pessoa realmente está, porque ela pode falar. Não é o caso. Porque eu ainda cheguei a falar com o meu pai no dia de Natal, ele ainda falava, mas ele estava muito vermelho. Já tinha bengala, precisava de ajuda para tudo. Mas depois disso eu sinto que foi... Realmente houve ali um tempo de espera para o qual ninguém nos preparou, que é aquele tempo em que ele está cá, mas ele não está. Parece que a pessoa está dentro de uma concha e não consegue dizer aquilo que quer dizer, porque muitas das vezes, quando alguém estava ao pé dele, ele fazia e a gente não sabia se era dor, por muito que os médicos digam que não é dor, porque diziam que ele fazia mais esses barulhos quando alguém estava ao pé dele. Eu não sei até que ponto é que eles conseguem mesmo saber se a pessoa não tem dor nenhuma. Eu tenho muita dificuldade em achar que não. Mas este tempo em que a pessoa está ali, mas não está, porque chegou uma altura em que ele tinha cancro no olho, o olho já não abria, tinha cancro nos ossos da cabeça, ou seja, mesmo quando a pessoa tinha o olho aberto, vocês não sabem se a pessoa está a olhar para ti, para vocês, não, se está mesmo a ouvir-vos, havia momentos que se parecia que sim, é horrível, não é a mesma pessoa. E outra vez, eu, o melhor contra o maluco. Opa. Vai, anda lá. 1, 2, 3. Perdeu! Mas tem que fazer 3 vezes. Isso temos falado. Ei! Oh, vou cair sempre o teu fone. Por isso, por muito que a gente passe tempo a tentar preparar, nunca estamos preparados. Eu ainda não estou, nem sei se algum dia vou estar. Sem cancro, eu tenho saudades dele. Eu costumo dizer que o meu pai era o meu fã número 1 por tudo. Não importa se ele era calado, não importa se eu acho que ele devia falar mais, não importa o que eu acho, mas o que eu sinto e o que eu sempre senti desde que era pequena é que ele estava sempre lá. E se ele não falou é porque ele achava que não devia ter falado mais. Se ele não se expressou mais é porque ele achou que não devia de ser expressado mais. Não sei. Há tanta coisa que eu não sei que eu gostava de saber. Gostava de poder falar com ele agora e perguntar-lhe. Eu sei que ele está descansado, mas eu gostava tanto de poder falar com ele mesmo. É estúpido, eu sei. Não me lembro quando eu era pequena e eu fechava-me no meu quarto para eu poder dançar, sem ninguém me ver, porque eu tinha vergonha. Só que a minha sala, o meu quarto estava para a minha sala numa varanda, mas tinha stores e eu fechava os stores, mas deixava sempre um bocadinho daqueles buraquinhos abertos. E ele quase sempre dava a volta pela sala e punha-se a espreitar pelos buracos a meter-se comigo. E eu ficava toda chateada porque eu ficava com vergonha e ele ria.
ria-se. Quando não era aos stores, era à porta do quarto. Ele abria assim, devagarinho, e ficava a olhar para mim à espera que eu o visse, que era para ele depois rir. E ficava toda chateada. Pois são aquelas coisas estúpidas, que a pessoa se lembra. Quando ele às vezes dava-me boleia até à faculdade. Depois punha-se a fazer uma coisa assim no meu joelho que eu odiava na altura, que me fazia cócegas. Enquanto ele estava a conduzir, fazia-me assim, eu, para. Ou então agarrava-me na mão. Ainda hoje faço isso ao meu filho. E o meu filho diz, tu não sabes fazer, o avô é que sabia fazer. Que ele agarrava-me na mão e fazia-me assim. Aquelas coisas estúpidas. Mas que eu tentava fazer-lhe a ele e eu não conseguia porque ele tinha mais força do que eu. Depois quando ele contava as anedotas dele, secas, mas que a gente ria sempre, que estão no TikTok dele ainda. Olha, sabes porque que o pinheiro não se perde na floresta? Não. Não sabes? Não. Então não se perde porque tem uma pinha. E se tem uma pinha, não se perde na floresta. Meu pai era uma pessoa muito nostálgica. Eu tenho muito isso dele. Não tanto quanto ele, eu acho, mas tenho. Ele ainda estava muito preso às brincadeiras do tempo dele, do peão, inventar jogos com caixas de ovos. E ele tentou muito fazer isso com o meu filho, mas não resultou muito porque eram outros tempos. São outros tempos. O meu filho ainda brincou uns jogos com umas bolas e umas caixas de ovos que o meu pai juntou e construiu, digamos assim. Ainda jogaram a isso. Mas eu acho que o meu pai viveu muito tempo com saudades do passado. Não sei, eu tenho essa sensação. Saudades do que foi. E também acho que maioritariamente era por causa da doença. O medo dele de ir, embora ele não demonstrasse assim muito, porque para mim, ele lutou até ao fim. Diga o que disserem, ele lutou até ao fim. Ele não queria ir. No fundo, este vídeo é para eu lembrá-lo alto, fixar este vídeo no tempo, aqui, porque acho que ele merece ter um cantinho no meu canal, tendo em conta a pessoa, o apoio que ele foi para a evolução do canal. E neste caso, mais o outro canal. Mas eu acho que faz sentido ficar aqui neste. Queria só eternizar este meu pensamento espalhado por todo lado, que eu não sei bem, nem sei bem se vai ficar alguma coisa por dizer, se não vai. E eu quero é que o meu pai esteja descansado onde ele tem que estar, mas se houvesse uma possibilidade dele saber que eu fiz este vídeo, eu quero que ele saiba, porque eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece ser falado. Eu gostava era do dia tentar falar sem chorar, mas faz hoje um mês e 4 dias. E por muito que eu quisesse, o mundo não para. Não acho justo, não há nada que eu possa fazer. E eu odeio esta doença com todas as minhas forças. No fundo, acho que o ponto da questão é que eu te amo muito, pai. E eu espero que tu estejas bem. Eu sei que tu estás bem onde tu estás e que agora estás a descansar. É isso.